Olá, começa agora pela TV Câmara Jacareí, mais uma edição do programa Gente em Destaque. Eu vou conversar hoje com o escritor Fabrício Cunha. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez, um lugar que eu conheço já há um bom tempo, já tive em outras oportunidades, mas é uma alegria estar no programa diferente dessa vez. Muito feliz, muito obrigado. Vamos começar um pouquinho falando sobre a sua trajetória pessoal, antes de a gente entrar na parte da literatura, né? Queria que você falasse um pouco da sua família, dos seus pais. Eu sei que você teve um pai e uma mãe muito marcantes, né? Seu pai da área musical e sua mãe da área de comunitária ali. Queria que você falasse um pouquinho disso. É isso mesmo. Meu pai se chamava Ditinho. Ele faleceu há 3 anos, agora em dezembro completou 3 anos. Sempre foi ligado à música, sempre, com ênfase na música caipira e regional, porque ele nasceu na roça mesmo, em Jambeiro. Veio para cá criancinha, para São José dos Campos. E eu cresci com o meu pai sendo um personagem importante das festas juninas da igreja católica, da igreja evangélica. Teve um período da nossa vida que a gente ia nas duas, até decidir um trajeto. E o meu pai era essa figura nos dois ambientes, uma figura importante para a cultura da música regional, caipira. Ele tocava violão, viola, sanfona, e em casa sempre tinha esses instrumentinhos jogados pelo chão, assim, de percussão, cavaquinho, até cavaquinho. Meu pai tocava o cavaquinho na música caipira. Eu achava aquilo interessante e estranho, até conhecer mais velho um pouquinho o seu Zé Mira, que dirigia toda uma orquestra de viola com um cavaquinho, né? E minha mãe é do Espírito Santo, veio para cá para morar com uma irmã mais velha, se conheceram, eu sou o filho mais velho. A gente cresceu, eu e meus irmãos, na Vila Terezinha, uma vilinha bem pequenininha em São José dos Campos, muito acolhedora e gostosa, inclusive, uma vila muito simples. E estudamos em um colégio de freiras, eu, minha irmã e meu irmão, o ensino fundamental todo. E meu pai trabalhou muitos anos na Tecelagem Paraíba, uma fábrica desse período fabril mesmo de São José dos Campos. Trabalhou, olha, perto de 50 anos, porque ele trabalhou desde adolescente, se aposentou e continuou trabalhando, né? Então, o Parque da Cidade de São José dos Campos, que as pessoas gostam muito, a Fundação Cultural, eu tenho uma relação diferente, que foi o lugar onde meu pai deu a vida toda. Então, de alguma forma, tem um senão ali com o espaço. Seu pai tinha uma dupla, né? Louro e Lourinho, né? Isso mesmo. Ele e meu tio vivo ainda, tio Gilberto, que é meu padrinho. Meu pai fazia a segunda voz, tocava o violão. Meu tio, geralmente, a viola. Então, a minha casa foi, por muito tempo da minha infância, um ambiente muito musical, de receber os amigos, outras duplas, gente mais velha. Tinha um forrozeiro da nossa região que foi muito conhecido, que era o Reizinho. Então estava sempre lá em casa, e aí ele fazia eventos de prefeituras, e a gente ia assistir. E ele geralmente me chamava meu pai já não ia mais, e eu que ia cantar alguma música para atender o convite que o meu pai não topava, eu que topava. Mas foi muito gostoso, muito mesmo. E, querendo ou não, isso abre porta para a sensibilidade, as linguagens multiartísticas, né? A partir disso, eu não passei a gostar só de música regional. Muito pelo contrário. O fato de ter a música sempre presente em casa me trouxe a familiaridade para gostar e querer ouvir outras coisas. Isso foi muito precioso. E uma outra coisa que os meus pais fizeram, que foi muito interessante, foi comprar livros para casa. Então, eles não sabiam o que eles estavam comprando, não tinha uma curadoria. Então, por influência e benefício do sagrado ou do acaso, eles compraram muitos livros de literatura, né? Castro Alves, Casimiro de Abreu, coisa de outros períodos da literatura internacional, como Lord Byron. Então, isso aí estava em casa, nas estantes, assim, ao alcance meu e dos meus irmãos. E a ideia era que a gente se familiarizasse com a leitura mesmo, né? Mesmo que eles não soubessem o que estavam comprando, eles estavam comprando um objeto que, para além do símbolo livro, traz consigo um arcabouço de
de incentivo à educação, a abrir a mente para outras linguagens. E deu certo, porque eu e os meus irmãos, os três, somos de áreas que envolvem diretamente leitura e escrita. Então, eles não sabiam o que aconteceria, mas deu certo no final. E a sua mãe, que você estava falando, uma participação muito grande na comunidade, né? Como se fosse, assim, uma líder de bairro que ajudava pessoas carentes. Era isso, né? Como se fosse, não. Era exatamente isso. Ela foi... a gente nem sabia o que era isso direito, mas ela era da Associação Amigos de Bairro, que nem existia. Aí passou a existir. Uma outra pessoa chegou lá no bairro também, muito ativa. E minha mãe era muito envolvida com a UBS ali da região. Ela era do conselho da UBS, mas isso era muito legal. Minha casa sempre tinha algum menino ou menina de família mais carente, e a minha família era uma família pobre. Então, que eu acho interessantíssimo, inclusive, o pobre costuma ser mais generoso do que o rico. Então, a minha casa sempre, Rodrigo, sempre tinha alguém ou para comer, ou para tomar banho, para brincar o tempo todo, porque minha mãe não gostava muito que nós ficássemos na rua, eu e os meus irmãos, não era uma coisa simples. Então ela fez o inverso, que tem uma sabedoria, uma inteligência. Ela trouxe a molecada da rua para dentro de casa. Além disso, desde muito cedo, ela e meu pai trabalhavam, por influência da minha tia, e depois minha mãe protagonista sozinha, em campanhas. Então eu me lembro da campanha, por exemplo, do Bevilacqua, com Pedro Ives, Jairo Pintos, essa geração mais antiga da política regional. 88, ali 92, por aí, né? Exatamente isso. E coisas das quais eu não tenho nenhum orgulho, mas também não tenho vergonha, porque eles não tinham nenhuma maldade. Quer fazer campanha por Maluf, por Collor. Eu lembro pequenininho. Aí você tem que cortar isso aí depois, fazendo campanha para uns políticos clássicos, assim, que hoje não são conhecidos por coisas positivas. Mas naquele momento era importante, era um letramento político, que para a gente deu certo e fez sentido. E você falou que estudou no colégio de freiras, né, colégio religioso. Foi por isso que você virou pastor, foi estudar teologia ou não? Não foi não. Olha, eu não saberia te responder com exatidão essa pergunta, mas eu sei que não foi a influência do colégio de freiras, até porque é um colégio de tradição católica franciscana, que foi muito legal, é um segmento da Igreja Católica muito interessante até hoje, muito ligado às pessoas. Lá na escola, eu tinha amigos em outras escolas. Aliás, era um negócio esquizofrênico, porque no meu bairro, porque eu estudava na escola particular, eu era o riquinho do bairro, mas não era. Na escola particular, como eu vinha de um bairro muito simples, eu era o pobre da escola. Então eu não sabia quem eu era, se eu era o rico ou o pobre. Aliás, o rico eu sabia que eu não era. Então lá na escola, o legal foi aprender a ter essa consciência social. Como era um colégio franciscano, parte das vagas eram destinadas para meninas de um orfanato que funcionava lá do lado. Então isso fez muita diferença também, eu ter essas amigas desde muito pequenininha que me apresentaram uma realidade nua e crua que já era muito diferente da minha, que não era uma realidade abastada. E o que foi mais determinante para eu ser pastor, Rodrigo, foram as amizades da adolescência. Eu conheci pessoas na adolescência que eram pessoas muito legais, das quais eu mirava assim como bons exemplos, e elas eram tradicionalmente protestantes. Eu acabei indo por influência dessas boas pessoas. Vamos relembrar um pouquinho dessa época. Vou pedir para o pessoal da técnica soltar o vídeo 1. Evangelizar não é levar pessoas a Cristo, é levar Cristo para as pessoas, sendo e se parecendo com Jesus para todo mundo que passa pelo nosso caminho, para todo mundo com quem a gente convive. É eles olharem para você e para mim e verem Jesus no meu rosto e no seu, e verem Jesus nos seus olhos e nos meus, nas minhas pernas e nas suas, e ouvir o que Jesus diria para essas pessoas através da sua boca e da minha.
Você é esse daí, né? Sou eu. Sou eu, sim. Uma lembrança ótima, muito boa, por sinal. Uma delícia de ver. Essa época que você foi pastor, assim, coordenando jovens, como é que você tiraria hoje essa experiência, hoje você olhando para trás e tendo que, assim, essa experiência valeu porque... Ela valeu muito. Primeiro, por causa disso que a gente acabou de assistir. Eu aprendi a enxergar Jesus de um jeito muito generoso. E esse trecho curtinho que passou, ele diz muito, porque eu estou dizendo que evangelização, que é um tema comum para as igrejas cristãs, que tem a tradição catequizacional e proselitista, quer dizer, as igrejas cristãs elas querem alcançar e trazer pessoas para ela. O que, tristemente, não deixa de ser um projeto de poder que a gente está vendo hoje de uma forma massiva, principalmente no segmento neopentecostal das igrejas evangélicas. E o que eu estou dizendo ali é que a evangelização não é você trazer pessoas para Cristo, como se Cristo estivesse num lugar e você traz as pessoas e quanto mais gente, melhor, mais poder você tem. É o contrário. É você levar Cristo às pessoas. É você ter uma vida de uma forma... Você viver a sua vida de uma forma atenta ao que chamaria a atenção de Jesus, que geralmente são as coisas que passam despercebidas. Gente pobre, gente com dificuldade, gente atormentada por uma sociedade complexa, gente passando dificuldade financeira porque tem concentração de riqueza e assim sucessivamente. Então, foi bom lidar com jovens porque os jovens me instigaram com perguntas a aprender respostas que faziam sentido para mim, inclusive, para perguntas que eu respondia de uma forma automática e não davam conta. O jovem ele não aceita a resposta pronta, né? Eu tenho a alegria de estar acompanhado da minha filha mais velha aqui, que acabou de terminar Sociologia e já foi para o mestrado em Sociologia. Eu não consigo mais responder de um jeito simples e muito menos impor. Eu sou seu pai, é desse jeito. Então, lidar com jovens muitos anos da minha vida me levou naturalmente a procurar respostas que eu também precisava, né? Para perguntas que, se você não responder com alguma humanidade, elas não fazem sentido, né? Levar pessoas para Jesus, por exemplo, não faz sentido. Levar Jesus para as pessoas faz muito sentido. E você convidar jovens nessa idade tão cheia de energia a ser um outro tipo de gente e ver isso acontecendo é um patrimônio importante que eu tenho gratidão e respeito. O que levou você a querer sair? Primeiro, aquilo me deixou de fazer sentido, né? E foi hoje a gente vive na igreja em si uma situação muito sui generis, sob a influência direta da conjuntura política como ela está estabelecida hoje, né? Naquele momento, os pilares das igrejas evangélicas sadias já não me faziam tanto sentido. As não sadias não me faziam tanto sentido. Esse tipo de sectarismo, e por mais progressista que a igreja seja, ela tem uma coleção de dogmas que eles não cabem na vida real. Então eu li uma frase esses dias que eu reproduzi, eu não me lembro quem disse, mas não é minha, que a igreja forma excelentes quadros e perde esses mesmos quadros para os seus próprios dogmas. Então eu me considero uma pessoa que foi muito bem formada, tive privilégios incríveis de ter conhecido pessoas incríveis ao longo da minha trajetória na igreja protestante, mas em algum momento os dogmas inviabilizaram a possibilidade de uma vida humana, né? Normal. Então foi isso. E depois viria toda a questão política e eu considero que de alguma forma, por outras circunstâncias, eu fui salvo de um momento em que eu não sobreviveria feliz. De qualquer jeito, se a gente pensar bem, como você falou hoje, dessa massificação, né, da igreja sendo usada para coisas que não são tão boas, né? Uhum. Você ia ter caído fora imediatamente, né? Sim, não tenho dúvida. Tenho dúvida. Eu fui pastor, então
as pessoas têm uma idolatria com o púlpito, que é aquele lugar onde o pastor fica para pregar para as pessoas, né? E realmente aquele é um espaço estratégico de poder. Se você tem a cabeça do pastor, você de alguma forma, hoje principalmente, você tem a cabeça daquele rebanho todo. Então quem é vil, leviano, mas é estratégico e inteligente nesse sentido, sabe a influência, a importância do segmento. Você precisa de pouca coisa para convencer pouca gente, que com essa pouca coisa vai convencer muita gente depois. Então você compra, inclusive. Alguns desses pastores são comprados com cargos, são comprados com verba mensal. Agora, você imagina Jesus participando disso? Não dá, né? Não funciona. Tá certo, vamos fazer esse nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.